região, que eles fizeram história. Meu caro Neto, como é que enfrentar uma campanha diante de um momento que toda a Paraíba e o Brasil discutia essa questão de reeleição e de candidatos apoiados por prefeito que estavam ali no exercício do mandato. E você encarou, né, na sua cidade. Sim. Como é que foi para você? Qual a experiência? O que é que você adquiriu disso tudo? O que é que vai prevalecer? Como é que foi? Gilberto, foi uma campanha difícil. Desde o começo nós sabíamos da dificuldade de enfrentar todo o sistema, tanto do município quanto do Estado, né? Coube a mim ser honrado, ter caráter, ser fiel aos meus princípios e fazer aquilo que eu aprendi em toda a minha vida, que é visitar a população, pedir o voto, me colocar à disposição da população, bater em porta, entrar em cada casa. Graças a Deus, agradeço demais ao povo de Vieirópolis pela receptividade que teve comigo. Fui bem acolhido em todas as casas que eu andei, isso aí sem exceção. Esse orgulho eu tenho para mim de ser bem recebido por todo mundo. Alguns diziam que ia apoiar, outros que não, mas acima de tudo o respeito que eu tenho à população, independe de voto, independe de eleitor, independe de eleição, o respeito que eu tenho com a população foi uma coisa que eu aprendi a construir durante toda a minha vida, me ensinaram a ter respeito à população de Vieirópolis, avós, né? Desde meus avós, independentemente de resultado de eleição. Eu acho que, e eu disse isso em todas as minhas visitas, estava lá para pedir o voto, agradeci demais pelo voto, mas não é um mandato que vai me definir como político, como pessoa da minha cidade. O que Vieirópolis já me deu, o que Vieirópolis já fez comigo, eu morrendo não pago. A população teve comigo nos meus momentos mais difíceis. Sei que tem muita gente que gosta da gente. Então, o mandato é apenas uma consequência de um trabalho, de uma eleição. O que me define de verdade é o carinho que eu tenho pela população, ter aquele povo perto de mim sempre, independente de resultado da eleição. Isso aí eu tive. Consegui enfrentar um sistema financeiro oligárquico poderoso lá. Fui ajudado por muita gente. Queria deixar de público aqui meu agradecimento ao meu vice-prefeito Joaquim Nunes, que teve coragem, que teve pulso, que teve firmeza de estar ao meu lado todo o tempo para enfrentar essa campanha. Dr. Marcos Pereira, que também foi uma pessoa que me ajudou muito nesse caminho, pela sua experiência, pelo seu trabalho, pela sua conduta sempre reta, sempre direta, e conseguiu me ajudar muito na campanha. Aos meus 5 guerreiros candidatos a vereadores, com o qual Marivaldo teve êxito, mas teve Marivaldo, não podemos esquecer de Luciana, de Francisca Félix, de Lenilda, de Sebastião, que foi verdadeiros guerreiros que enfrentaram com pouco, quase nada de poder financeiro, enfrentaram uma campanha e ainda conseguimos fazer uma vaga. Esta vaga que está com o irmão Dr. Marcos hoje foi construída por toda a equipe, né? Então, trabalhar, se você me perguntar quando é que eu vou começar a trabalhar, eu já comecei. Eu acho que a eleição foi dia 6, dia 7 eu já estava na luta. A luta continua. A luta continua, Gilberto. É uma coisa que eu faço, sempre fiz. Sou muito mais acostumado a estar na militância política do que não. Eu tava vindo aqui e imaginando essa questão de como se envolver em política, como estar sendo político, como estar a todo tempo sob o julgamento popular, que não é uma coisa fácil, você estar sempre ao julgamento popular. Então, eu estava pensando, eu sou do ano de 84, completei agora 40 anos de idade, e lá em casa, depois que eu nasci, teve mais tempo de mandato com sem mandato. Pai teve 8 mandatos de vereadores, mãe 8 anos de prefeito, e eu 12 anos de vereador. Então, para mim, é uma coisa natural, é uma coisa que eu faço com o maior prazer. Eu gosto de fazer política, eu gosto de estar com o povo, eu gosto de andar na casa do povo, eu gosto de ver as pessoas progredindo, eu gosto de ver as crianças que eu visitei, os adolescentes que eu visitei agora, de 12, 13 anos. Eu quero ver eles com 16, 17 anos numa faculdade, com as famílias melhorando de vida. Então isso aí para mim é um prazer que eu tenho de ver o povo, de andar na casa do povo, de sentar na cozinha do pessoal, de tomar aquele café, de almoçar, de jantar junto. Então
É uma coisa que eu gosto, é natural. Para mim, estranho seria estar distante. Cai sobre os seus ombros a grande responsabilidade de conduzir a herança política dos seus pais, porque você foi o único que abraçou essa causa, né? Mas isso aí foi uma coisa que não é por um acaso. Quando eu comecei essa campanha, Gilberto, 60 dias antes, mais ou menos, que eu não deixei para trabalhar nos 45 dias, porque daqui é muita visita, é muita gente, a minha conversa é longa, não é aquela coisa de somente passar, entregar o santinho e andar. Então eu já comecei um pouco antes. E quando foi assim, na hora da onça beber água mesmo, que eu disse, vai, vamos começar, eu mentalizei, eu busquei força, rezei, orei e perguntei a Deus o melhor caminho. E me mostrou que o caminho é aquele que eu sempre fiz com minha mãe. Fui ensinado a fazer política dessa maneira. Não conto as vezes que manhinha, nas visitas que eu fazia com ela, na volta ela dizia, olha meu filho, política não tem segredo. Política é você andar, pedir o voto e estar pronto para servir a população na hora que ela precisa. É isso aí. E dar a sua contribuição para a cidade. Política é isso. Não, a questão do dinheiro conta, mas não é determinante. Você não precisa mudar por conta de política. Você tem que ser a mesma pessoa. Política não tem segredo. É andar e pedir o voto. E foi assim que eu fiz. Andei, trabalhei, não me cansei. E até às 5 horas da tarde do dia de domingo, estava trabalhando ativamente na política. Claro, depois a gente tem que colocar algumas coisas em ordem. A gente se afasta um pouco, por conta que tem meu escritório de advogado aqui que ficou um pouco bagunçado, 60 dias parado, somente com as coisas urgentes. A gente sente um pouco, então para colocar a casa em ordem, a gente se afasta um pouco daquelas visitas, mas o trabalho extenso, sem ser aquele trabalho intensivo, continua e sempre continuará. Verópolis pode ter certeza que eu aqui, Antônio Neto, Neto de Santa como é conhecido, jamais deixará a vida política, a não ser que a população não queira. A gente vê aí você falando que a luta continua. Qual foi o benefício que você tirou dessa eleição e quais são os projetos futuros de Neto de Santa? Demar, o ponto positivo que eu tirei da campanha foi ter a certeza que eu tenho capacidade de assumir a liderança de uma oposição ou situação no município de Verópolis. Fiquei muito alegre, muito satisfeito com todos os depoimentos de pessoas que disseram que votavam em mim porque confiavam no meu trabalho, confia na minha pessoa, tem esperança de que eu chegue lá à prefeitura para poder fazer alguma coisa diferente para aquela população. Então, o que mais positivo que eu tirei foi isso. Foi ter a certeza de que esses 12 anos de mandato vereador não foram em vão. Conseguir fazer um trabalho bacana, conseguir ter respeito com a população. Você sabe mais do que ninguém de que você com 12 anos com mandato, é natural que haja uma rejeição, por conta que já você passou 12 anos no poder, então é natural que haja uma rejeição, porque você não consegue resolver o problema de 100% da população. E essa rejeição eu vi pouca ou quase nenhuma, graças a Deus. Consigo ter amigos, consigo ter relacionamentos com pessoas que não votaram em mim. Eu tenho amigos que foram eleitos vereadores lá, que a gente consegue ter uma amizade, uma proximidade, uma coisa verdadeira que não mais uma vez, não é a política, não é o voto que tem que definir quem são as pessoas. As pessoas tomam decisões delas, eu tenho que respeitar. A pessoa que não respeitar a decisão do cidadão de Verópolis não merece sentar na cadeira de prefeito. Acima de tudo, o começo de tudo, de um bom trabalho, de uma boa gestão, você precisa começar pelo respeito. E os planos futuros estão aí, 2026. A gente aqui, graças a Deus, queria também agradecer ao deputado estadual Gilbertinho, que foi uma pessoa que tem nos ajudado muito, dado uma força grande, estado perto da gente todo o tempo. Iremos apoiá-lo para deputado, ele é deputado com mandato, iremos apoiá-lo em 2026. E o nosso amigo Fábio Tarone aqui de Souza, que conseguiu eleger Helder Carvalho, nós iremos fazer um esforço, trabalhar diuturnamente para que tenha uma votação digna no município de Verópolis. Fábio que é a pessoa que tem condições de encarar
de encarar essa luta aqui para poder lutar pelo mandato da Federal de Souza, tão merecido, tanto de Souza como de toda a região, tão merecido, que há tanto tempo falta em nossa cidade. Tivemos aí, batendo na trave nos últimos tempos, Leonardo, já tivemos em outras épocas Rinaldo Leitão, Antônio Mariz. Então, Fábio é essa pessoa que tem essa determinação, já mostrou que tem capacidade de assumir um posto como deputado federal, apesar de que é muito difícil, mas eu vejo nele essa pessoa capacitada intelectualmente e politicamente para poder assumir este cargo. Então, estamos trabalhando, estamos na luta e vamos continuar a nossa caminhada. Neto, bom dia. Mais uma vez é um prazer ter aqui você na bancada. A gente que teve a oportunidade de acompanhar um pouco da campanha lá em Vieirópolis, até porque a gente sempre tem dado uma cobertura às sessões da Câmara também lá da cidade de Vieirópolis, a gente observou que em alguns momentos algumas lideranças questionavam o fato de que você não estava ainda no seu momento, não era aquele momento que deveria você se candidatar a prefeito de Vieirópolis, mas ainda assim você se colocou à disposição do povo de Vieirópolis. Neto, além dessa questão de estar, né, no caminho certo, buscando o melhor para Vieirópolis, dentro de uma candidatura de oposição, o que mais faltou para que vocês, da oposição de Vieirópolis, pudessem conseguir a vitória agora nesse pleito? Olha, foi o seguinte, a questão do momento é bem simples da gente justificar. Todo mundo sabe, já tive aqui outras oportunidades, e todo mundo sabe do compromisso que o prefeito atual tinha com o grupo de Marcos Pereira e o nosso grupo para poder fazer a sucessão do município. No meio do caminho, Célio disse, ele ficou enganando ao nosso grupo, ao grupo do Dr. Marcos, isso aí não é segredo para ninguém, ficou enganando, como é natural da sua pessoa, enganar. Ficou enganando e dizendo que ia assumir o compromisso, que ia fazer com que ia dar o apoio que, do mesmo jeito que tinha recebido, iria também apoiar o nome da mulher do Dr. Marcos e o meu para compor lá a chapa majoritária de Vieirópolis. Infelizmente, a máscara caiu e o ano passado, no dia da cidade, ele anunciou o seu sobrinho como candidato. Então, a questão do meu momento, para mim, vereador não é um cargo vitalício. Respeito muito quem tem essa vontade de ser vereador por toda a vida, mas eu acho que dei minha contribuição. 3 mandatos são mais que suficiente para poder você... 3 mandatos são mais que suficiente para poder você mostrar o seu serviço, mostrar seu potencial. E também a questão eu não sou diferente dos outros não, mas eu tenho para mim que você tem que abrir oportunidade para o pessoal mais jovem que também quer almejar uma vaga de vereador. Uma Câmara com vereadores já de 4, 5 mandatos fica muito difícil modificar, apesar de que 2 saíram lá esse ano, mas fica muito difícil modificar. E eu quero, isso aí é uma coisa que eu quero para a minha cidade, é que jovens que não têm essa questão da família política, que jovens que queiram penetrar na vida política do município, eu quero que eles tenham a oportunidade de entrar. E cada vez esses vereadores renovando o mandato em 4 anos, para mim eu acho que é um obstáculo. Aquele jovem que de 20, 22 anos, 24 anos, que às vezes quer se mostrar para a cidade para poder se colocar como opção para vereador, dar sua contribuição para a cidade também, fica meio que inibido. Por conta que chegando lá para enfrentar, vai ter quem? Vai ter Neto de Santa, vai ter Tico de Neco, vai ter Liberto de Dá, vai ter Vando, vai ter Luzia, vai ter Diogênes, ou Lidiana Diogênes, vai ter... Então, para mim, o mandato de vereador tem que ser uma coisa passageira. Sempre tive essa posição e quando eu era vereador eu dizia que 2 mandatos era o suficiente, 3 mandatos já eram demais, 4 impossível. 4 impossível de ser. Então, a opção que eu tive foi de enfrentar. Diante da covardia do prefeito, diante da fraqueza dele, eu não poderia simplesmente baixar a cabeça e chorar em casa. Eu fui lá para a luta, me mostrei minha cara, enfrentei com o que eu tinha. O que faltou, eu acho que foi até tempo, por conta que Célio enganou por tanto tempo, que a gente ficou naquela esperança dele cumprir com a palavra dele. Ficou enrolando e no final ele se declarou que realmente quem era. Eu acho que o poder e o tempo não muda ninguém, apenas a revelam, né? Então ele se revelou durante esse tempo. A gente não teve o tempo suficiente para poder trabalhar, mas conseguimos de verdade
Agradeço mais uma vez a população, tem uma votação expressiva A oposição avançou. diante de todo o aporte financeiro e da máquina administrativa do município. A oposição avançou no tocante à votação, aumentou. Sim, aumentou. dobrou. Dobrou? Dobrou. E qual foi a votação mesmo? Lá, 1.621 votos. 1.600. 35% da população. 35% da população. Quer dizer, você tem um resultado não satisfatório, mas com uma votação que surpreende para quem pensava que a oposição estava fragilizada, quer dizer, não ia ter um concorrente. Eu estaria triste aqui, Gilberto, hoje, se eu tivesse me vendido, se eu tivesse me corrompido, se eu tivesse sucumbido ao poder financeiro. Eu tenho a cabeça em pé. Eu sou o exemplo dos meus filhos, eu sou o exemplo da minha mulher, eu sou o dono da minha casa, e eu não quero ser visto na minha casa como um covarde. Eu quero ser visto como um homem que enfrenta seus... Assim, foi muito melhor assim. Tá satisfeito. Então, demais. Eu acho que a derrota maior é você não ser fiel com seus princípios, é você se acovardar. Essa que é a verdadeira derrota do homem. Ô Neto, você acha que a oposição tende a crescer muito mais? Vocês vão continuar trabalhando para isso? E de que maneira a oposição vai se comportar diante da gestão que vem por aí do Tiales Aristóteles? O dever da oposição é fiscalizar, é sempre ver como é que está. É claro que a gente não pode torcer contra, eu desejo sorte a quem ganhou, a gente não torce contra, mas a gente tem que sempre ficar fiscalizando. Temos o vereador para fazer isso, temos o Marivaldo que vai lá, vai ter todo o apoio da gente, de toda a equipe jurídica aqui, Rijama, meu primo. Dr. Marcos está na luta, dia 7 também do mesmo jeito, estava trabalhando no seu ofício lá no hospital. O apoio toda a minha família, meus irmãos, meus tios. Joaquim, né? Joaquim tem Nunes, sido guerreiro? Joaquim Nunes tem sido guerreiro. E ainda no domingo de noite a gente conversou, estamos prontos, vamos continuar a outra. Então é dessa maneira que se faz. Política, Gilberto, em Vieirópolis é uma cidade pequena, 5 mil habitantes. Você tem como fazer um trabalho quase que pessoal com a população. Então a gente estando à disposição do povo, a gente fazendo o que a gente toda a vida fez, respeitando acima de tudo, o resultado sairá naturalmente, né? É claro que essa parte intensiva das visitas, da militância, daquele negócio todo, é claro que é num período eleitoral. Ninguém consegue fazer uma campanha de 4 anos. A gente tem aquele período que faz aquelas visitas mais intensivas, mas a gente nunca ficou longe de Vieirópolis, não. Vieirópolis é minha casa. Né? Vai fugir da luta. Vieirópolis é minha casa, eu me sinto à vontade lá. Então, fazer o que toda a vida a gente fez. Você citou aí o prefeito de Souza, Tairone, como o candidato a deputado federal da já oposição. Tem nosso apoio. Já está definido, já está pré-batido e ponta virada. Já há muito tempo. Desde o ano passado, desde meados de agosto do ano passado, que a gente já... Essa opção por Gilbertinho, como é que surgiu? Gilbertinho, deputado estadual. Rapaz, Gilbertinho foi um amigo meu, que por coincidência era amigo dele também, que conseguiu fazer essa ponte. E aí eu vou dizer a você, é uma pessoa espetacular. Um rapaz jovem, aqui de uma cidade pequena também, sabe o que é política em cidade pequena, é de Lagoa. Já foi vereador, vice-prefeito, prefeito, e agora deputado federal, apesar de ser muito jovem. Então é uma pessoa que tem nos dado um suporte muito grande lá em João Pessoa, quando a gente precisa dele lá na Assembleia. Vamos lutar para poder trabalhar pela cidade. É lógico que o deputado, apesar do prefeito ser nosso adversário, mas a gente quer usar da força do deputado para trazer recursos para o município. A gente trazendo recursos para o município está ajudando ao povo de Vieirópolis, está fazendo aquilo que a gente fala. É diferente de você diz uma coisa, o discurso é de uma coisa, e você toma atitudes contrárias. Jamais a gente irá colocar obstáculo para o município receber recursos. Você falou aí que 35% da população votou na oposição. Sim. Vai ter como unir essa oposição para votar nos mesmos candidatos que você acaba de citar, federal e estadual? Sim, até agora sim. A oposição unida. E outra coisa, desde o começo da nossa campanha, desde o começo do ano, a gente já vem nessa toada, a gente já tem nessa batida. A gente tem que retribuir a confiança que a gente teve, né? A oposição tem ficado unida, principalmente nosso amigo Joaquim Nunes, que é amigo pessoal de Fábio. O Dr. Marcos também é uma pessoa que também a gente vem conversando sempre. Então fazer isso, fazer uma política de uma maneira honesta, uma posição séria, contundente, mas uma posição de respeito. A única coisa que se encontra dificuldade da oposição em alguns casos, por exemplo, de Vieirópolis,
é quando se trata de uma eleição estadual, o governo do estado vai estar no palanque adverso, né? E quando as duas pessoas que você escolhe, ou seja, você que eu digo é a oposição, você falando aí em nome da oposição, elas também fazem parte do governo. Como vai ser administrar isso lá na cidade de Virópolis? Gilberto, é complicado. É complicado. Realmente é complicado. Mas eu sempre tomei minhas decisões pensando no melhor do grupo e no melhor da cidade. Eu tenho certeza que o tempo irá mostrar o caminho. O tempo mostra. Quem trabalha com honestidade, quem trabalha com franqueza, quem trabalha com respeito ao povo, sabe que o tempo vai mostrar quem está correto. Vai vir uma eleição aí de 2026 para governo. O tabuleiro vai mudar muito com essa eleição de Hugo Mota. Você pode esperar que o tabuleiro da política da Paraíba vai mudar muito. Então, a gente tem que ser fiel a nossos princípios, a gente tem que saber que Fábio, tanto Fábio quanto Gilbertinho, é aliado do governo. Apesar Eles vão entender, né? É claro porque que no momento aí você já parte para uma chapa majoritária em 2026 da oposição. Não. Né? Não. Proporcional. Nem? Não, majoritária. Não, mas eu não vejo problema em votar, votar no governo. Eu não vejo problema, não. Tá vendo aí? Eu não vejo problema em votar no mesmo governo. palanque. É porque eu pensei que não ia haver Inclusive eu tive com o governador já conversei com ele. Porque eu já ia falar exemplo do Lastro, E por sou exemplo. bem... Não, inclusive eu tive... O exemplo do Lastro é o seguinte: doutor Ataídes, ele optou pela chapa majoritária da oposição nas eleições passadas. Mas agora, ao passar do tempo, com o Hugo Mota nessa crescente aí, Hugo Mota é governo do estado. E já se tem marcado aí uma audiência para receber o prefeito atual, que é o doutor Ataídes, e o prefeito eleito Ronaldo, e todo o grupo, né? O Johnson, com a turma toda, o doutor Lincoln, vai ter uma audiência com o governador João Azevedo. Então o Lastro vai comportar também manter dois palanques do governo na cidade, um de oposição e um de situação. Quer dizer que lá pode ser também. Eu já tive. Não vai ter dificuldade. Eu já tive sentado com o governador, com Deusdete Filho. Inclusive, Gilberto, a gente assim, a experiência serve para isso. Eu sei que é lógico, é claro que apesar do governador ter nosso apoio lá, mas tu sabe, o governo quer saber quem tem o poder. Claro. O governador quer saber quem tem a prefeitura. Via município, né? Não pode ser particular, né? Eu tenho que saber trabalhar, eu tenho que saber ser frio nessas horas, eu tenho que saber olhar direitinho como é o cenário político. Eu não vejo nenhuma dificuldade em acompanhar o governo, não, apesar de que com essa entrada de Hugo Mota, o governador pode ter dificuldade, né? Mas é uma coisa que não é nada de anormal, não. Inclusive eu falei com ele justamente isso. Não há muita dificuldade. Não há de jeito nenhum. Neto, quem manda um abraço aqui para você é também advogado Valdeci Filho. Ele disse: mande um abraço aí para o amigo e colega Neto. Grande amigo, Valdeci. Guerreiro. Obrigado, Valdeci. Um grande abraço para você também. Tive ele escutando também. Ele esteve aqui, não foi essa semana? Teve, na segunda-feira. Justamente, tive ele escutando. Neto, essa questão que Videros levanta com relação ao apoio, né, já desde já consolidada aí a pré-campanha do prefeito Fábio Taironi, né, já deixa bem claro que a região de Souza não só necessita dessa vaga para que também possa encampar seus projetos, mas também precisa também desse apoio, né, que outras cidades, assim como Vieirópolis, no caso da oposição, já está declarando, né, venha também encampar-se nessa luta. Além dessa questão do apoio que vocês da oposição irão dar ao prefeito Fábio Taironi, o que mais será feito em relação ao pleito de 2026, mesmo diante dessa questão que Videros levantava, da questão de estar oposição e situação junto? É bom destacar que o apoio a Fábio, tanto é pela confiança que ele teve na gente, quanto também na expectativa que há de a gente formar um deputado federal aqui da região. E isso é muito importante, a gente não pode desprezar essa condição. Digo a você, escutei isso de um deputado
antes do período eleitoral, um deputado federal lá em Campina Grande, que eu tive uma pequena reunião, um pequeno encontro, reunião não, um pequeno encontro, e ele me disse que hoje um deputado federal tem as mesmas condições de atuar pelo município, tanto quanto um governo do estado. Então, o poder do deputado federal, com todas essas emendas impositivas, tem aumentado muito. Acredito que ter um deputado que conhece a realidade da região seria muito bom. Iremos fazer, teremos que fazer, eu digo isso a toda a região, tanto Sousa quanto as cidades vizinhas, buscar a cidade que tem um deputado federal eleito daquele local, ela consegue angariar muito mais recursos do governo do que aquela que não tem. Se a gente colocar um comparativo aí, colocar Guarabira, colocar Patos, colocar próprio Cajazeiras, que tem deputado daqui, Campina Grande, João Pessoa, ela consegue angariar uma quantidade de recursos que muito maior do que daqui de Sousa. Apesar de que Fábio tem conseguido muita coisa pelo governo do estado. Mas é uma possibilidade real de fazer. E o trabalho que a gente faz, Paulo, durante esse tempo, você fala 25 e 26, né? O trabalho que a gente faz é colocar à disposição, levar o candidato à cidade, o pessoal conhecer pessoalmente o prefeito. A gente vai ter tempo para fazer isso. É claro que o período eleitoral está distante ainda, mas a gente tem como fazer essa pré-campanha, que estou muito antecipado, a gente está em 2024 ainda, né? Mas a gente tem como fazer essa pré-campanha a partir do ano que vem aí, levando o deputado lá, ele dando a sugestão, ele conhecendo a cidade de verdade, conhecendo o potencial turístico da cidade de Vieirópolis, conhecendo as belezas do nosso município, conhecendo as dificuldades também do nosso município, para que quando ele estiver lá na Câmara Federal, lembrar sempre da cidade, sempre que houver um projeto, ele saber que Vieirópolis é um potencial grande, né, nesse sentido, potencial cultural, turístico, educacional muito forte. Então, fazer isso aí. Está perto aqui da gente, então a gente tem que levar. Muito mais difícil seria trazer uma pessoa de fora para poder apresentar Vieirópolis. Tarão conhece Vieirópolis, Tarão não é daqui de Sousa, desde menino que conhece Vieirópolis, então ficará muito mais fácil da gente fazer isso. Muito bem, Neto, eu quero lhe agradecer pela presença, dizer que você está de parabéns pela participação no pleito, pela votação que alcançou com a oposição, e parabéns também por você continuar firme e forte. Eu vou, com os demais companheiros aqui, Paulo e Demar, convidar também outras pessoas que enfrentaram o pleito, pessoas da oposição, porque muitas vezes a gente só entrevista, só chama quem é vitorioso, não é verdade? Que automaticamente é isso, a maioria dos programas de rádio. Mas nós vamos fazer também valer e convidar a oposição. Porque você dá um norte aqui, que as eleições já aconteceram, vocês enfrentaram as máquinas, enfrentaram o governo atual com uma avaliação boa, que a gente pode dizer isso, porque a gente acompanha, Célio Aristóteles tem uma boa avaliação, mesmo assim não foi motivo para você deixar o barco, abandonar o barco. E uma coisa mais interessante que eu estou ouvindo de você hoje é o projeto que você já anuncia hoje, da continuidade da oposição firme e já com projeto para 2026. Muito certeza. Organizado, parabéns, fica à vontade para você também agradecer. Eu não sei se Paulo teria mais alguma indagação, mas é importante, eu ouvir muita coisa boa hoje de Neto. E vamos ter outras oportunidades, você sabe disso. Estarei à disposição. E tenha esse programa também como espaço para que você possa levar a mensagem da oposição para lá, para a cidade de Vieirópolis. Então fique à vontade para os agradecimentos e algo mais que você queira acrescentar, meu caro Neto de Santa, como assim é carinhosamente chamado, e vai continuar, né? Certeza. Até como advogado, eu acho que os seus constituintes chamam você de Neto de Santa. Fica à vontade. Graças a Deus. Graças a Deus. Toda vida é uma lembrança muito boa. Eu manteria sempre, se fosse eu. Eu já disse a você na outra oportunidade, e volto a repetir. A gente vasculhando lá as fotos lá da época quando mãe era prefeito. Você, toda a vida, tamanho Gilberto, tá lá anunciando com o microfone na mão. Eu tive o prazer, rapaz, de estar sempre ali ao lado de Santa, não só lá na prefeitura, lá, mas como aqui na sua casa. Muitas reuniões, muitas participações. Aliás, eu ia constar, porque quando eu passava lá,
pela amizade que eu sempre tive, eu entrava como se fosse E lá em Vieirópolis também eu uma acompanhei pessoa da você muitas família. vezes. Muitas vezes. Eu estive lá vezes. muitas vezes com Santa, muitas vezes em casa. A reunião de Santa ela é super interessante, porque ela toda a vida animada. Mesmo às vezes com a cotação, as cotas caindo, não sabe, aquelas dificuldades, mas ela enfrentava com um sorriso. Ela fazia justamente. É um exemplo que eu tenho. Mesmo com a dificuldade, eu enfrentei sempre com um sorriso no rosto, nunca baixei a cabeça e tenho toda certeza disso, digo isso para a população de Vieirópolis. Agora, porque eu também venho de longe, sabe por quê? O doutor Risselli foi presidente da Câmara e Santa era chefe de gabinete. E quem era o assessor de imprensa? Olha ele aqui, ó. Então eu já vinha trabalhando com esse casal há muito tempo. E outra coisa, eu nem votei em Risselli para vereador, não. Foi uma escolha entre eles lá mesmo, os vereadores amigos. Disseram, não vai ser Videla. Aí Santa disse, eu vou ser chefe de gabinete se Videla for assessor. Olha o que Santa disse. Verdade. Se Videla for assessor, mas num tom de brincadeira, mas dando a Risselli já o norte, né? E nós fizemos um grande trabalho lá na Câmara. Lá quando ele foi presidente, quando o doutor Risselli foi presidente, e Santa, chefe de gabinete, quando chegou na prefeitura, a gente fez o mesmo trabalho, uma disparidade, era uma coisa bem transparente, não tinha esse negócio de... não tinha burocracia. Na porta fechada, Ela às vezes sempre à participando vontade. de reunião de trabalho aqui, tinha uns eventos para acontecer em Vieirópolis, e nós numa reunião de trabalho, aí Santa, deixa entrar, chega minha filha, entra aqui, diga o que é. Aí era assim, o estilo. Aí você continue assim, viu? Parabéns. O mandato de pai como presidente, com ela como chefe de gabinete, foi determinante para que ela se colocasse dentro do quadro político da região. Foi. Ela fez um grande trabalho. Foi, quando ganhou a primeira vez em 96. Que chefe de gabinete não aparecia em Câmara, não. Era uma coisa escondida. Justamente. E ela conseguiu se destacar. Mas ela conseguiu se destacar. E colocar seu nome à disposição. Foi. Queria que, lembrando disso, estava lembrando, lamentar, prestar minhas condolências, meus sentimentos à família do adversário à época, em 96, que era José Vieira Pinto. José Vieira Pinto que faleceu domingo. Faleceu agora. Recentemente. Teve o seu sepultamento. Ele estava morando aonde, né? Ele estava morando em Vieirópolis. Não, ele estava morando em Vieirópolis. Morando em Vieirópolis? Apesar de toda a família, todos os filhos dele, né? Os meninos queriam que levar para lá, porque ficou só ele e Toninho aqui, né? E ficava muito difícil. A questão. Até estava com a saúde debilitada, tinha um problema de diabetes. E eu pensei que ele estava morando com as filhas lá. Não, ele foi fazer alguns exames. Ele visitava sempre lá. Ele ia passear lá. Sempre, justamente, né? Ele passeava sempre lá. Mas o local dele era Vieirópolis. Até morreu sendo em Vieirópolis. A questão foi que Dona Toninha, a esposa dele, foi fazer uns exames lá em Alagoas, onde o filho dela mora, São Miguel dos Campos, nome da cidade lá. Aí, com isso ele passou mal lá nesse passeio. Passou mal e teve uma parada cardíaca. Fizeram os procedimentos de urgência lá e e acabou num domingo a meio-dia falecendo. Foi um grande uma pessoa que assim, eu tenho uma admiração. Eu tenho uma passagem assim para me lembrar, rapaz, daí porque a gente conhece, viu, Paulo, a história política dessa região. Em 82 tinha eleição vinculada. Tinha eleição vinculada que era para governo do estado, tudo era vinculado. Aí em Souza, como um estado, tinha as sublegendas, legenda e sublegenda. Então aqui Maris foi uma novela para escolher as chapas. Tinha uma chapa com o doutor Laércio e doutor Orlando Vice, os dois médicos, doutor Laércio e doutor Orlando Vice. Era a chapa 1, era legenda e sublegenda, a chapa 1 e a chapa 2. João Estrela, candidato a prefeito, João Estrela. Aí João Estrela queria que Juscelio Marques, filho de Seu Zuca, que era a figura de proa do partido, Seu Zuca, vamos colocar Juscelio Marques vice. O doutor Laércio tomou conhecimento, aí ficou meio revoltado. Não, pode não, meu afilhado, que Juscelio era afilhado dele, meu afilhado ser o vice de João, não, é coisa aí combinada, não dá certo. Botou o bocão. E aí Maris disse, não, para sanar a situação, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um vice lá de Vieirópolis para João. Aí escolheram Teté Sevagem. Foi candidato a vice de João Estrela. Só que nessa eleição, João Estrela não ganhou. Perdeu a eleição para Cozinho. Foi o prefeito eleito da oposição ao esquema de Maris. Mas ele ainda foi o mais votado, o João.
mesmo sendo a segunda chapa, que é a sublegenda, foi mais votado que Laércio. Aí foi onde ele disparou com a questão de ser chefe de gabinete. Teve 24% dos votos. Foi mais votado ainda do que Laércio, que era a chapa principal. 2 médicos na chapa. E João com Teté de Sebastião lá de Verópolis. Pois é. Ver essa história, a minha lembrança. E Teté deixou uma marca assim, no município incontestável. É uma pessoa que fez muito pela cidade, amava a cidade e conseguiu fazer com que toda a cidade gostasse de Teté. Isso aí, sem exceção. É impressionante uma pessoa ser tão querida na cidade como Teté era. Pois é, já e tem deixou, um amigo meu aqui dizendo, é o novo comigo. Aí eu não posso contar essas histórias, não. Deixou, é tudo promoção. Deixou sua marca. Queria agradecer a ele mesmo estando falecido. Queria agradecer a toda a sua família, ao apoio que eu tive dele, principalmente na eleição de 2016. Fui convidado para estar na casa dele. Ele me chamou e estive lá. E foi um fato interessante, Gilberto, que eu já era vereador, tinha sido eleito em 2012, mas em 2016, quando o Teté me chamou, quando eu vi aquela figura emblemática do município, uma pessoa já de certa idade, que já tinha sido candidato a vice-prefeito, a prefeito de Verópolis, um atuante político, um ativista cultural, uma pessoa que fazia tudo por Verópolis, era doente pelo Vasco. Então, torneios de futebol, você via Teté fazendo show de forró, tem a quadra de Teté. Você via Teté com o pessoal nas fotos antigas do município, ajeitando o olho d'água. Então é uma pessoa que faz parte da história de Verópolis, se confunde com a história de Teté. Então, quando ele me convidou para poder dizer, para poder anunciar que iria votar em mim para vereador, para mim eu me senti politicamente emancipado. Eu recebi um apoio de Teté naquela condição. Eu me senti importante politicamente, porque até então eu achava que minha votação dependia somente de Santo Doutor Ricelli. Lá naquele dia não, eu sabia que tinha conquistado de verdade uma pessoa muito importante na cidade, e foi ali que eu tive a real noção do que eu representava para o município, do que eu poderia fazer. Então me amadureceu muito aquele momento. Foi um momento marcante na minha trajetória política, foi ter recebido um apoio de uma pessoa tão importante e de uma pessoa querida por todos. Muito bem. Neto, muito obrigado, viu? Volto sempre aqui ao programa. Um abraço para toda a cidade de Verópolis. Um abraço, muito obrigado, Gilberto. Sempre que precisar, estarei aqui, pessoalmente. Não gosto de estar em rádio por telefone, por áudio. Eu quero é bom estar presente, aqui olhando. É bom presente. Olhando conversa muito boa. Deus, justamente. Foi como tivemos hoje. De nosso amigo Paulo Demar. Um relato completo, não foi? Da eleição lá em Verópolis. Já recebemos aqui o prefeito eleito, o Aristóteles, e agora você. Pronto. Fizemos a nossa parte, né?